Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos que estão na sala. A irmã Joana Batista, o irmão Rogério Buzzi. Boa noite, irmão. Graça e paz, Joana. Nós vamos dar início a mais um estudo pelo canal de Frente com a Verdade Presente. E inicialmente nós vamos fazer uma oração para darmos sequência no programa de hoje. É um estudo de Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13, que é a quinta carta à igreja de Filadélfia. Vamos orar. Bondoso Pai, misericordioso Deus, obrigado por esta noite, por este encontro e a oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos mais uma vez em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá entendimento, meu Pai, para as mensagens que o Senhor tem já elaborado para que nós possamos ter entendimento das coisas concernentes ao céu. E na medida em que nós vamos avançando nesse entendimento, nós vamos nos lapidando e vamos tomando uma forma que não é a forma deste mundo. Nós, quando temos essa comunhão com o Senhor, com o Teu Filho, nós vamos nos afastando e nos desligando de tudo deste mundo. Sabemos em que circunstâncias que se encontra a situação desse mundo hoje, meu Pai. Obrigado por isso. Por o Senhor ter me escolhido e ter escolhido a todos esses irmãos que estão aqui hoje conosco. Eu agradeço imensamente a oportunidade que o Senhor nos concede, me concede, meu Pai, de ter entendimento suficiente para entender as mensagens que vêm do Teu reino através dos Teus profetas aqui na terra. Eu só tenho a agradecer, Senhor. Se eu tiver que pedir alguma coisa ao Senhor, eu peço ao Senhor que os proteja. Proteja a todos nós, proteja a todos os meus queridos irmãos em Cristo, até os meus inimigos mesmo. O Senhor sabe do meu coração, eu perdoo a todos eles, nossos parentes, queridos amigos, pessoas enfermas, meu Pai. Nesse momento estão praticamente abandonadas no leito dos hospitais, pessoas perdidas em presídios, até na própria rua, meu Pai, abandonadas, sem a visão de ninguém. Eu peço ao Senhor que socorra todas elas e dê a oportunidade que o Senhor deu a mim de ouvir a voz do Teu Filho e reconhecê-la para poder segui-la. Saber que essa voz que está nesse momento fora do aprisco nos alimentando. Obrigado por isso. Eu agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério. Boa noite a todos os amados irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe grandemente. Possamos todos nós participar desse estudo realmente com o coração aberto. Acredito que esse estudo de hoje, ele inaugura uma nova visão profética, uma vez que a partir da carta à Filadélfia, nós realmente adentramos no tempo presente quanto à condição e entramos no tempo presente mais do que tudo, que é a verdadeira condição que Cristo encontrará a sua igreja quando vier a esta terra buscar os que lhe pertencem.
É desnecessário dizer a importância de um estudo como esse, né, quando nós vemos o desejo desse Deus de realmente preparar a sua igreja. Muitas pessoas perguntam por que Cristo ainda não voltou. O cristianismo, de um modo geral, entende que Cristo já fez tudo o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Mas se Cristo realmente já fez tudo o que tinha que fazer, por que ele ainda não veio buscar a sua igreja? Ele não veio buscar a sua igreja porque sua igreja ainda não está preparada. Essa é a única razão pela qual Cristo ainda não veio buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja quando a sua igreja, de fato, refletir o seu caráter. Ele aguarda ansiosamente que esta igreja reflita o caráter dele para que possa ser colocado sobre esta igreja, sobre os membros desta igreja, não uma igreja institucional, mas a igreja dele, para que possa colocar na testa dessa igreja o selo de Deus e o selo do Cordeiro, o selo do seu Pai e o selo dele próprio. Porque esse é o desejo final, de encontrar uma igreja que realmente reflita o caráter do Pai e que reflita o caráter de Cristo na terra. Por isso ele ainda não veio. E a carta a Filadélfia vai apresentar o ideal do que deve ser a igreja de Deus, e já vamos ver por quê. É interessante notar também que, de um modo geral, as pessoas que estudam as profecias entendem que a última igreja é Laodiceia. Não é verdade. Embora Laodiceia seja a igreja, a sétima igreja, nós vamos ver, estudando a palavra de Deus, obviamente, que Laodiceia não é a última igreja que se apresentará na Terra. E vamos ver isso de uma forma assim bastante clara. Imediatamente, quando se estuda a carta a Filadélfia, obviamente, como todo estudo, e para aqueles que ainda não participaram conosco, vamos entender, em primeiro lugar, que quando nós vemos, por exemplo, Filadélfia, nós vemos no próprio título o que ela representa. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Obviamente, amor de pai. O amor deste Deus sendo derramado sobre a sua igreja, e esta igreja refletindo plenamente o amor desse Deus. Um amor fraternal, um amor de pai para filho. A diferença do amor fraternal para qualquer outro tipo de amor é que o amor fraternal é um amor desinteressado. Então, o amor realmente que Cristo quer encontrar na sua igreja é este amor desinteressado. É o amor que realmente não busca absolutamente nada em troca. É o amor que se doa. E nós vamos ver não apenas, nesse estudo sobre a questão do amor fraternal, mas vamos ver a condição, repetimos, a condição de Filadélfia, que é a condição ideal que deve chegar à igreja de Deus antes que Cristo possa reconhecê-la como sua. Então, imediatamente, vamos para o capítulo 3, vamos ler primeiramente o versículo 1, e ponto a ponto, como temos feito, vamos estudar, não tudo, porque obviamente nós não temos toda a luz que Deus gostaria que tivéssemos, mas creio que Deus tem revelado o suficiente para que nós possamos aprender e chegar ao estado que Deus quer na sua igreja. Capítulo 3, versículo 7, tendo em mente sempre que Filadélfia, amor fraternal, que é exatamente aquilo que a igreja deve manifestar. Lembrem-se, Cristo veio à Terra e ele tinha dois propósitos, duas missões ao vir a esta terra. Número 1, que é a mais importante, refletir o caráter do Pai ao mundo que via a Deus como um tirano e via a Deus de uma forma deturpada. Isso não mudou. O mundo ainda vê Deus de uma forma muito distante. A Igreja Católica tem ensinado ao mundo que esse nosso Deus é um Deus bravo, um Deus sempre com o senho meio franzindo, sempre bravo, olhando para as pessoas, quem sabe meio torto, olhando para julgar as pessoas, e aí é necessário, na visão, obviamente, romana, é necessário Maria que faça esse intercâmbio, tentando aí de alguma maneira apresentar ao mundo a necessidade de uma corredentora ou de alguém que realmente possa
diminuir, entre aspas, o mau humor desse Deus, para que possa finalmente apresentar as nossas petições. Claro que isso é um erro crasso, e esta igreja, ela vem para fazer isso. Cristo veio, manifestou o caráter amorável do Pai, né? Em todo o Novo Testamento nós vemos esta premissa básica, né? E nós crescemos nesse engano. Cuidado, Deus castiga. Cuidado, Deus castiga. E a palavra de Deus vem então, através de Cristo principalmente, mostrar que Deus é amor. Deus prova o seu amor para conosco e deu o seu único filho para morrer por nós pecadores. Então, o Novo Testamento é isso, e esta igreja vai encontrar isso. Esta igreja, vejam bem, irmãos, é muito importante que se entenda o seguinte: cada uma dessas igrejas teve um tempo, um período em que ela surge. Mas mais importante que o período do seu surgimento é, irmãos, a condição que se apresenta. Porque se ficarmos presos ao período, obviamente nós vamos perder as lições que Deus quer que se aprenda através dessa igreja. Quanto ao período apenas, né, esta igreja nasce no período de 1844, que é logo após, né, a igreja de Sardes, que ela vem com todo um problema em cima daquilo que foi impetrado como enganos. Esta igreja de Filadélfia vem revelar o caráter do Pai, mas vem também refazer o que se havia perdido a nível do Evangelho. Então, nós temos ela como nascimento de 1844 e ela vai até meados de 1888. Quando ela entra na condição laodiceana. Vamos ver isso biblicamente, certo? Então, primeiro, versículo 7. E ao anjo da igreja que está permitam-me dizer para que isso nunca se perca. Ao anjo da igreja que está na condição do amor fraternal, na condição de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em primeira instância, irmãos, nunca é demais lembrar também, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao ministro da igreja, ao pregador, a todos aqueles que têm a incumbência de transmitir as mensagens na igreja. Em primeiro lugar, a mensagem é para estas pessoas, as pessoas que ocupam os púlpitos das igrejas, as pessoas que estão incumbidas. E quando se fala igrejas, irmãos, a mensagem às igrejas aqui, lembre-se, são as igrejas que estão na Ásia. Em primeiro lugar, a mensagem são para as igrejas não institucionais, as igrejas que estão nas casas. Lembrem-se que as igrejas que estavam na Ásia, daquela época, eram igrejas nas casas, não eram igrejas institucionais. Então, em primeiro lugar, a mensagem vai para as igrejas que estão nas casas, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu me farei presente, disse Cristo, e obviamente, logo depois, para todas as igrejas institucionais ou não. Por isso a mensagem não diz para uma determinada igreja, sim para as igrejas que estão na condição que vai ser apresentada como Filadélfia. Então, ao mensageiro da igreja que está na condição do amor fraternal, escreve. E aí ele vai se apresentar, como em todas as cartas para as igrejas, Cristo vai se apresentar já como aquilo que é necessário que a igreja entenda. Todas as igrejas com os seus problemas têm em Cristo se apresentando como a solução, né? Todos os momentos nós vemos isso. A igreja precisa do Espírito de Deus, como a igreja de Sardes, que necessitava de um discernimento muito acurado, né? Imediatamente ele se apresenta como, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem a plenitude do Espírito para outorgar às suas igrejas. Ele sempre se apresenta como a solução para o problema da igreja. Por isso Cristo aqui se apresenta, uma vez que Filadélfia, como amor fraternal, é a única, irmãos, por isso falamos,
esta é a igreja ideal. Como esta igreja representa o amor fraternal, esta igreja está no sentido certo que Cristo quer encontrá-la. E vejam, como esta igreja não tem nenhuma reprimenda, nós vamos ver que Laodiceia é a única igreja que não tem absolutamente nada de bom, só tem coisa ruim. E Filadélfia, em contrapartida, é a igreja que tem tudo de bom. Ela não tem absolutamente nenhuma reprimenda. Nós vamos ver Sardes, nós vamos ver Tiatira, nós vamos ver todas as outras com coisas boas e coisas ruins. Filadélfia, porém, absolutamente não tem nada de ruim. Por isso é a igreja ideal, por isso é a igreja que vai ser encontrada na terra. E por isso defendemos aqui, embora contra a grande maioria dos intérpretes destas cartas, defendemos que Filadélfia é a última carta, é a última igreja que será encontrada na terra, e vamos ver por que, embora Laodiceia seja a sétima, que seria a plenitude, nós vamos ver por que a igreja que Cristo vai encontrar é Filadélfia, certo? Quando, claro, vai ficar bem mais claro quando estudarmos Laodiceia também, mas por enquanto pedimos que os irmãos apenas pela fé possam ouvir, reter o que é bom, obviamente, e sejam bons bereanos para ir estudar o que estaremos dizendo aqui. Bom, então em primeiro lugar, ele se apresenta dizendo: isto diz o que é santo. Esta igreja é uma igreja santa. Uma igreja só pode, de fato, refletir o caráter de Cristo, só pode refletir o caráter de um Deus se ela tiver o que Deus tem e o que o Filho tem. Santidade. Isso é o que Cristo e o Pai querem para a sua igreja. Por isso o Pai diz: o meu desejo para vós é a vossa santificação. Desejo, não necessidade, irmãos. Por que não necessidade? Embora a premissa seja: sede vós santos como vosso Pai é santo, a premissa de Deus é, em primeiro lugar, Deus vai buscar salvar o ser humano. Tudo Deus fará para salvar o ser humano. Assim como o ladrão na cruz não teve tempo de santificar-se, mas foi salvo única e exclusivamente pela misericórdia. Agora, o desejo de Deus, mesmo para aquele ladrão, era a santificação. Por isso nós vamos encontrar ele apresentando-se como santo, como alguém que realmente quer santificar a sua igreja e como alguém que encontra a sua igreja num estado de santidade. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ponto número 1 aqui. Irmãos, esta igreja de Filadélfia é a igreja que vence a besta. A besta, irmãos, vamos para o capítulo 13 para entender algo que é dito aqui. Apocalipse 13 fala no versículo 5 e 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vejam que aqui é uma pergunta especialmente firme, clara, mas esta igreja de Filadélfia é a igreja que vai batalhar contra ela, é a igreja que não vai adorá-la, é a igreja que percebe claramente quem é a besta. E no versículo 5 é dito: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Esta igreja de Filadélfia, esta igreja conhece o verdadeiro dono da sua igreja. Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue. Cristo tem remetido a adoração sempre ao Pai. Então nós vamos encontrar aqui uma igreja que reconhece o Pai como o ser de adoração suprema. Nós vamos encontrar, porque diz aqui, Filadélfia, o amor fraternal, é o amor do Pai refletido nela, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta igreja reconhece quem é o verdadeiro dono dela. Ela consegue olhar e ver que a besta está tentando tomar o lugar do Pai e tomar o lugar de Cristo. Não se enganem, o homem da iniquidade, o homem do pecado, tem apresentado ao mundo o título de Papa. Papa quer dizer
pai. E obviamente que ele não está dizendo, o Papa não está dizendo ao mundo cristão que ele é o pai progenitor desta igreja. Ele está dizendo que ele é o pai espiritual dela. E este povo reconhece aqui a blasfêmia de alguém que está se chamando de pai do cristianismo, quando o único pai é Deus, ele é o pai. E este poder se coloca roubando o sacrifício de Cristo, colocando-se como pontífice, colocando-se como vicarius filii Dei, colocando como aquele que realmente tem o sacrifício vicário. Por isso é dito, né, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, Cristo apresentando-se como o verdadeiro, repetimos, o verdadeiro dono da sua igreja, aquele que realmente derramou o seu sangue pela sua igreja, e, de novo, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se os irmãos prestarem atenção na bandeira do Vaticano, os irmãos vão ver que a bandeira do Vaticano tem duas chaves, mostrando ali que eles têm a chave do céu e a chave do inferno. Cristo aqui se apresenta para a sua igreja como o verdadeiro. Ele é quem tem as chaves do céu e do inferno, e não só isso. Ele é quem tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E vamos ver por que ele se apresenta como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se nós imediatamente formos ao capítulo 25 do livro de Mateus, que está intimamente ligada com esta profecia, vamos encontrar algo interessante. Vamos para o livro de Mateus, peço que o Marcílio, por favor, ajude aí com os textos, né? Mateus 25, 6 a 13. Mateus 25, 6 a 13. Diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, preste atenção agora, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Certo? É o tempo da profecia. Aquele que fecha uma porta. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Toda esta mensagem tem sido apresentada pura e simplesmente com a vinda de Cristo, mas ela não representa, amados irmãos e irmãs, apenas a vinda de Cristo. Representa algo que aconteceu um pouco antes, uma vez que o tempo de Filadélfia, em primeiro lugar, é a época da premissa de 1844 e até meados de 1888, e claro, nós vamos ter que ter bastante paciência para ir entendendo essas coisas gradativamente, mas quero num primeiro momento apenas fazer um resumo para que depois a gente possa avançar com isso. Então, houve algo que aconteceu, e em Mateus 25, lembrem-se, irmãos, existe um elemento escondido ali que as igrejas não têm percebido. Se prestarem atenção no livro de Mateus 25, fala-se muito sobre as virgens nécias e as virgens prudentes. Mas não se pode esquecer no versículo 6 que é dito: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Esse que diz, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, são os que estão despertos, são os que estão pregando. Isso não foi dito por anjos, são mensageiros que estão despertos, dizendo: Cristo está vindo, atentem para os sinais, prestem atenção, cuidado, não durma, igreja. Embora as igrejas hoje estejam na condição laodiceana, dormindo, roncando pesadamente, com festa dentro da igreja, pulando, gritando. Irmãos, essa confusão que se está vendo, uma igreja completamente dormida, não percebendo que as profecias estão gritando que Cristo está às portas. Estas virgens
nécias, junto com as virgens prudentes, estão todas dormindo. Não esqueçam que tanto as prudentes quanto as nécias dormiram, mas ouviu-se um clamor. Existe aquele grupo que dá o alto clamor, que está percebendo os sinais, que está estudando as profecias e estão dizendo: Cristo está às portas, preparem-se, preparem-se. Esta é a mensagem dos verdadeiros servos de Deus, que, como temos insistido aqui, que está no próprio livro de Mateus, irmãos, nunca é demais lembrar, no próprio livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 45. Esse temos que ser nós. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Essa é a nossa missão. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Isto é o sustento ao seu tempo. É a profecia, é a mensagem que deve ser dada hoje. Bem-aventurado, versículo 46, aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Note que continua: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, o servo de Deus de verdade diz: Cristo está vindo, Ele está chegando. Ele não diz: o meu Senhor vem tarde, Ele vai demorar, não. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia que eu não espere, a hora em que ele não sabe. Se ele disser tarde virá, é o que vai acontecer. Irmãos, prestem atenção nisso. Separá-lo-á, destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. O verdadeiro servo de Deus não será tomado desapercebido. E esta mensagem, irmãos, fala de uma porta que foi aberta e as igrejas nem perceberam que foi aberta uma porta e foi fechada uma porta e as igrejas não perceberam que esta porta foi fechada, e isso é importante que se diga, para que a gente possa perceber bem a condição de Filadélfia. Então, ele se apresenta dizendo categoricamente, e você pode até dizer: não, mas eu não vejo assim, eu não vejo assado. Irmãos, num primeiro momento, é preciso que a gente aceite o que o Senhor está dizendo. Ele tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. A igreja de Filadélfia, quer acreditem, quer não acreditem, nasce sobre um tempo em que uma porta é aberta e uma porta é fechada. Eu posso não entender todos os preâmbulos disso, eu posso não entender como isso profeticamente aconteceu, mas é fato, eu preciso num primeiro momento aceitar. Nós vamos estudar isso mais à frente com detalhes, mas num primeiro momento eu não posso questionar o fato de que Cristo está dizendo que Filadélfia é para escrever que aquele que se apresenta com ela é o que abre uma porta que ninguém fecha e fecha uma porta que ninguém abre, porque isso é o que está acontecendo no tempo da igreja de Filadélfia. Porta tem se aberto e hoje, irmãos, é desta porta aberta que Deus tem enviado luz para o seu povo. Aqueles que não acreditam que Cristo abriu uma porta e fechou outra porta, não receberão luz. Por quê? Porque estão diante de um trono cuja porta está fechada. Precisam atravessar esta porta pela fé, aceitar o que ocorreu, para que possa agora receber luz sobre isso. Vamos para o livro de Apocalipse, um pouquinho antes, no capítulo 1, e vamos entender pelo menos um pouco desta porta aberta. Irmãos, prestem, por favor, bastante atenção, capítulo 1, a partir do versículo 11. Capítulo 1, a partir do versículo 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que você está vendo, João, no ano 92, certo? Sob o imperador de Roma, no ano 96, o que está sendo visto, João? O que você está vendo, você vai escrever num livro e vai enviar às igrejas. 12. Preste atenção no 12.
Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João aqui está apresentando onde ele está no ano de 96. A pista para o povo de Deus aqui, ele está dizendo, eu vi 7 castiçais de ouro, porque ele está tentando mostrar ao seu povo, ao povo de Deus, onde ele está neste momento. Lembre-se, versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e aí pulando, virei-me para ver quem falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro. João está dizendo que ele está num local e tem 7 castiçais de ouro. Este local é o local santo onde ele está. Era no santuário que foi dito. Moisés constrói num santuário figura do que há no céu. Aquele santuário construído foi uma figura do que havia no céu, para que contemplando a figura do santuário terrestre, entendêssemos como é o santuário que está no céu. Por isso, agora, ao ver os 7 castiçais de ouro, é como se você dissesse para mim, nesse momento, eu ligasse para um irmão, para o Marcílio, para o Robson, para qualquer irmão que está aí, e dissesse, irmão, onde o irmão está? E o irmão me dissesse assim, eu estou num local e estou vendo um fogão. Eu imediatamente detecto que o irmão está na cozinha ou na copa da sua casa. Se ele me diz, eu estou num local que tem uma cama, eu diria, ele está no quarto. Este é o desejo de João, está mostrando onde ele está. Ele está, então, no momento do ano 96, num local em que estão os 7 castiçais de ouro, ou seja, o local santo, e para confirmar isso, diz, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ele está vendo aqui Cristo, mas ele não está vendo Cristo antes, ele já está vendo Cristo como divino humano. Por isso, como o Filho do Homem. Cristo tinha aparência apenas divina. E este Filho do Homem já tem a aparência humana. Por quê? Porque já morreu, já se fez homem, já morreu, ressuscitou e está agora como Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. As melhores versões diz de vestes talares, que é a veste do sacerdote. Ou seja, ele está no local santo, oficiando como sacerdote, no ano de 96, quando ele é levado ao céu. Agora, se nós avançarmos, veja que aqui ele vai receber uma série de questões, e o texto, inclusive no versículo 19 que estamos, diz, escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E ele começa a relatar, então, o estado das igrejas, o estado que as igrejas teriam, né, à medida que avançasse o fim do tempo. No capítulo 4 do livro do Apocalipse que estamos, no capítulo 4, vamos ver o que vai acontecer. Depois que ele encerra a última carta, veja que ele vai mostrar o que vai acontecer. E é nisso que eu quero que os irmãos prestem atenção. 4:1. Depois destas coisas, ou seja, né, futuro, depois destas coisas todas que ele viu, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, depois de tudo que ele relatou das igrejas, ele olha, mostrando que o que vai acontecer aqui é no futuro. Veja, depois dessas coisas, ele eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Futuro, irmãos. Então, o que ele vai ver a partir de agora, esta porta que ele está vendo, que vai se abrir agora, vai acontecer no futuro do tempo de João. Por isso, colocamos Filadélfia como um tempo futuro, esta porta se abrindo num tempo futuro. E vejam, então ele diz, sobe aqui, e ele vê o quê? Uma porta aberta. Obviamente, onde ele estava? Em um local mais abaixo. Ele estava no santo, porém agora ele vê o santíssimo e uma porta aberta, e é dito para ele, sobe aqui. Versículo 2, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este assentado sobre o trono é o Pai. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. O filho é semelhante a safira quando se apresenta, não como filho do homem. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Irmãos, sempre a divindade, neste caso o Pai, é apresentado aos seres humanos como
pedra. Os seres humanos, enquanto não se convertem ao Senhor, são vistos como árvores. Vejo homens, como árvores os vejo. Por quê? Reino vegetal, pessoas que queimam. A partir do momento que você se converte ao Senhor, você agora é um homem espiritual e você passa a ser chamado de pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, Cristo Jesus, edificarei a minha igreja. Por isso, a apresentação de Deus, Deus é espírito, ele se apresenta como pedra, reino mineral. Lembre-se, a água da vida, a palavra de Deus, ela não é humana, a água vem da rocha, a água é do reino mineral. A partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus, que é espiritual, obviamente, nós nos tornamos também homens espirituais ao nos alimentar, ao beber da água da vida. Por isso, sempre, esta mensagem é colocada desta forma. Lembrem-se, irmãos, que quando se apresenta, inclusive, dos homens espirituais e as suas classes, Paulo os divide também em 3 categorias: pedra, prata e ouro. Ouro provado, provado como ouro, provado no fogo. É a classe mais especial que Deus terá. Purificados como a prata. Aquele povo que Deus terá, que será purificado, mas não chegará ao ponto de ser provado como ouro. E finalmente, pedras. Pedra, você joga no fogo, ela fica exatamente igual, apenas embranquecida. Por isso, embranquecidos, purificados e provados. São as 3 classes que se apresentam, e Filadélfia apresenta 2 classes, que é a igreja ideal. É a igreja representada pelos servos e profetas e pelos santos de Deus. Muito embora nem todos vão para a reta final. Certo? Para a reta final, chegarão apenas os 144 mil, que são aqueles que serão provados como ouro, aqueles que passarão pela experiência de Jacó, aqueles que finalmente terão sobre a sua testa o selo de Deus. Por que terão o selo de Deus e do Cordeiro? Selo de Deus e do Cordeiro, por quê? Porque manifestarão plenamente o caráter de Cristo, manifestarão o caráter do Pai, obviamente em Cristo Jesus, mas recebem o selo do Pai também, porque terão finalmente a experiência do Pai, ou seja, Deus não conheceu a morte. Deus terá um grupo que não conhecerá a morte, que Cristo os encontrará sem ter passado pela sepultura. Este é o grupo dos 144 mil finais. Agora, voltando ao capítulo 4 que estamos, depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e eu mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Esta é a igreja de Filadélfia. O convite é feito para você. Sobe aqui. Pela fé você tem que sair do local santo, adentrar o local santíssimo, repetimos, pela fé, seguir o Cordeiro por onde quer que vá, e nós vamos ver que o Cordeiro saiu do local que estava, lá onde estavam os castiçais, e vamos ver agora no capítulo 5 esta realidade. E vi, 5:1, e vi na direita do que estava sentado no Pai, na mão direita, que é a mão do favor, vi na direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Este é primeiramente o livro de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, no versículo 4, em toda a Bíblia, é o único apresentado como tendo sido selado. É o livro de Daniel que vai ser aberto agora, no momento em que, 1844, primeiramente como período, pessoas começam a estudar o livro de Daniel e começam a entender coisas que o mundo não entendia. E a mensagem desse povo que entendeu o livro de Daniel, principalmente nas cenas finais, Daniel 8, 9, 10, 11 e 12, tinha uma mensagem a dar ao mundo. Cristo está vindo. Esta era a mensagem. Por isso, e aí, obrigado Marcílio, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. O livro, então, selado é o livro de Daniel, que ao se abrir, apresentará 7 períodos proféticos
claríssimos, mas apenas para aqueles que, número 1, guardam o sábado do Senhor. Ah, mas por que isso? Porque somente quem guarda o sábado do Senhor é reconhecido pelo Senhor como um servo dele. Mas estes 7 períodos que serão abertos, 7 é o número da plenitude, nunca esqueçam, é uma profecia que foi dada todinha com base no número 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 7 semanas e mais 7 semanas. Tudo é com 7. Os irmãos vão ver que todos esses períodos são dados em semanas. Por quê? Porque Deus sabe que o seu verdadeiro povo, os servos de Deus, eles compreendem a validade da semana e do sábado como o 7º dia, como sendo o número da plenitude. Por isso Deus dá uma profecia todinha em 7. E aí, estudando essa profecia, nós teremos de fato 7 períodos abertos, que nós não vamos estudar agora, estudaremos mais à frente, apenas para consolidar o estudo, mas avançando por enquanto por aqui, versículo 2, viu um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E o que é dito? Veja, ninguém, versículo 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Amados irmãos e irmãs, prestem atenção nisso. Cristo já ressuscitou. Se você pergunta para qualquer pentecostal, se você pergunta para qualquer evangélico, para qualquer protestante, escuta, mas espera aí, onde Cristo está? A resposta é, Cristo está no céu. Mas veja que o texto aqui é um desafio a todos nós, amados irmãos. E não adianta arrumar desculpa. Nós precisamos aprender a estudar com cuidado a palavra de Deus. João está dizendo que viu um local, estava uma porta aberta, essa porta aberta estava ali, e é dito ali que ninguém podia abrir o livro que estava nas mãos do Pai. Amados irmãos, nas mãos do Pai, do ancião de dias, daquele que está sentado sobre o trono, está um livro. E ele quer dar este livro, ele quer dar as profecias para o seu povo, para os seus servos, mas ninguém está ali digno de abrir o livro, irmãos. Afinal, a pergunta que Cristo quer, que Deus quer que a gente faça é, onde está Cristo? E o texto, e alguém diria, não, mas espera aí, ele está ainda na sepultura. O texto arremata, dizendo, não está debaixo da terra. Versículo 3. Não, mas é que Cristo está na terra ainda. Não, nem na terra. Não, mas é que Cristo já foi para o céu. Mas está dizendo, ninguém no céu. Irmãos, o texto é um desafio e só pode ser resolvido quando eu aceito a luz que vem do santuário, irmãos. O texto está dizendo que Cristo não está no Santíssimo, que é o local onde o Pai está ali com o seu livro aberto. É o local da morada do Pai. Lembrem-se, irmãos, que era no Shekinah, no Santíssimo, que a glória do Pai se manifestava. Isso é um desafio, irmãos, e o texto então está mostrando claramente por que Cristo não estava no céu, que é aqui denominado Santíssimo. Não é céus, irmão, é no céu, que é o Altíssimo, é o Santíssimo, Santo dos Santos. Veja, por que ele não está no céu? Por que na terra nem debaixo da terra? Porque ele está no local santo ainda. Veja que nós vimos lá em Apocalipse 1, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, virei-me para ver quem falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, os castiçais, irmãos, estavam no santo, não no santíssimo. No santo estavam os castiçais, estava a mesa dos pães da preposição, e estava também o altar de incenso, que dividia praticamente o santo e o santíssimo, porque a fumaça que saía a fumaça que saía do altar de incenso entrava por cima da cortina e alcançava o Santíssimo, mostrando que as orações do povo de Deus chegam ao Pai, não porém sem passar primeiro pelo Santo, que é Cristo Jesus. Toda a simbologia ali, irmãos, é preciso entender para que a gente possa avançar. Por isso o texto diz, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, versículo 4, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas os irmãos vão ver que aqui mostrava que havia uma série de pessoas ali.
Por exemplo, o capítulo 4, no versículo 7, diz que haviam ali os 7 Espíritos de Deus. Diz que haviam ali diante do trono, como mar de vidro, animais cheios de olhos, são os anjos, os querubins. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, etc, etc, etc. Então, haviam pessoas ali. Porém, aquele que deveria abrir o livro não estava, porque Cristo, repetimos, está no tempo em que está sendo mostrado, está no santo. E é o momento exato em que ele vai, nesta porta que está aberta, entrar e adentrar o Santíssimo, irmãos. Vejam, vamos avançar. Versículo 5 agora. Disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que leão da tribo de Judá? Porque já venceu. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, vejam que ele diz, aqui está o leão que venceu. Mas prestem atenção em como ele vai se apresentar. Olhei e eis que estava no meio do trono, porque ele vem agora, e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Por que aqui está falando, vi um como que cordeiro? A pista é, vão para o santuário, estudem o santuário para entender, porque lá é que se sacrificava o cordeiro. Entendam o sacrifício que era feito no cordeiro, entendam o que se fazia lá, quando se matava o cordeiro, quando o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro, quando era retirado o sangue, era levado para o santo, e lá no santo era feita expiação, e no final do ano, este sangue era levado para dentro do Santíssimo, mostrando o tempo da expiação, um tempo que chegaria em que o sumo sacerdote entraria no Santíssimo. Lembrem-se, Apocalipse 1 apresenta Cristo como sacerdote, vestido com vestes talares, e estando no meio dos castiçais. Aqui, nós vamos ver no livro de Daniel que ele se apresenta como vestido de linho já. Por quê? Porque ele adentra aqui como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote ele chega até o Pai e vamos ver o que ocorre. Como cordeiro se apresentando para que nós entendamos que a linguagem aqui é do santuário. Um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ou seja, na sua plenitude agora, o Espírito de Deus, por isso 7, está sendo derramado sobre o povo de Deus. Veio, vejam, veio, porque não estava ali. Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por isso falamos, o incenso que estava ali no santo, atravessava o Santíssimo, como a oração dos santos que são aceitas. E aqui está acontecendo toda aquela simbologia, irmãos. As orações dos santos agora chegando, e luz será derramada sobre esse povo. Versículo 9. Cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vejam aqui que Filadélfia fala que conhecem este é o verdadeiro. O verdadeiro é ele, Cristo, que morreu e com o sangue dele comprou para Deus. Muito importante isso. Comprou para o Pai este grupo. Este grupo, irmãos, que compõe o grupo de Filadélfia, principalmente os 144 mil que saem da igreja de Filadélfia, são aqueles que Cristo comprou, mas não comprou para ele, comprou para o Pai. São os 144 mil. Lembrem-se, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. De toda tribo, língua, povo e nação, sairão os 144 mil que Cristo comprou para o seu povo. Irmãos, é um erro imaginar que os 144 mil são apenas do povo de Israel. O texto é muito claro, meus amados irmãos e irmãs. O Israel novo de Deus é um Israel espiritual e não físico, meus amados. Não é judeu o que é na carne, mas sim aquele que é no coração. E não é circuncisão aquela que é na carne, mas aquela que é no coração. Nunca esqueçam disso, irmãos.
Versículo 10. Para o nosso Deus, não para ele, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. São esse grupo, irmãos, repetimos, que sai de Filadélfia, dessa igreja perfeita. Estes é que para o nosso Deus serão feitos reis e sacerdotes. Não serão todos os salvos, irmãos. Este é o grupo especial. E eles reinarão sobre a terra. Por quê? Porque manifestaram aqui na terra um amor tão grande pelos irmãos que falaram da besta, falaram das profecias, foram perseguidos, tiveram problemas inúmeros, e os irmãos que me ouvem, sei que a grande maioria sabe do que estou falando, porque já tem sentido na carne esta luta, tem tido problemas na família, tem tido problemas. Não é esse povo, irmãos, que está nas igrejas buscando bênçãos materiais, que vão para as igrejas para ganhar um carro novo, para ganhar uma casa nova. Não, são verdadeiros sacerdotes que terão que aqui na terra demonstrar que não amaram o mundo. Estes é que poderão ser reis e sacerdotes. Reis porque mostraram um amor tão grande pelas pessoas que finalmente conquistaram esta liderança por amor. Arriscaram a sua própria vida para falar a verdade. Merecem, são dignos de ser feitos reis. E sacerdotes, porque entenderam aquilo que Jesus disse. Irmãos, santo, ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo. Um sacerdote só pode ser sacerdote se for santo. E um santo só pode ser santo se entende e aceita que a lei de Deus está em vigor. Uma lei que é, primeiramente, santa, justa e boa. Um rei não pode ser rei se não for justo. Um sacerdote não pode ser sacerdote se não for santo. E ninguém poderá reinar sobre a terra se não for santo e se não for justo, irmãos. E a única coisa que pode fazer um homem justo e santo não é, meus irmãos, não é o sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário abre as portas do céu para nós, mas não nos torna santos e não nos torna justos. Para isso existe a lei. Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica. O sábado foi dado para que o homem saiba que é santificado por Deus através do sábado, inclusive, que é um instrumento de Deus para santificar o homem, assim como a lei, que é santa, justa e boa. A lei é um instrumento nas mãos de Deus para tornar o homem santo, justo e bom, irmãos. Nunca, irmãos, nos esqueçamos disso. Deus não vai abrir mão dos seus instrumentos para chegar ao desejo dele. O meu desejo para vós é a vossa santificação. Nenhum homem poderá ser santificado enquanto rejeita a lei de Deus, enquanto rejeita o sábado, enquanto rejeita tudo que vem da boca do Senhor. As pessoas e muitos cristãos dizem, mas isso não é para salvação. Irmãos, quando eu digo isso não é para salvação, eu estou transmitindo egoísmo. Eu sou egoísta, eu estou preocupado apenas com a minha salvação. Eu não estou preocupado em glorificar o meu Pai. Não estou preocupado em honrar o meu Pai. Não estou preocupado em manifestar o caráter do meu Pai ao mundo. E isto se chama egoísmo. Por quê? Porque finalmente, irmãos, eu troco uma casa boa aqui na terra por uma casa no céu. Deus tem preparado lar, tem preparado uma cidade maravilhosa para o seu povo, mas é para um povo que primeiro precisa entender que a principal missão do povo que vai para a reta final não é a salvação, mas sim honrar e manifestar o caráter de Deus na terra, o caráter de um Deus que tem sido apresentado ao mundo pela Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, como um tirano que, se você não fizer as coisas direito, finalmente vai queimar por toda a eternidade. Esse é o Deus que tem sido apresentado ao mundo. E esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de misericórdia que nós conhecemos. O inferno é um fato? É, mas jamais será um local onde as pessoas estarão queimando por toda a eternidade, como se isso pudesse refletir o caráter de um Deus santo e bom. As leis de Deus manifestam exatamente esse caráter. Versículo 7 do capítulo 5, veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O que está ocorrendo aqui, irmãos, é exatamente o que vemos no capítulo 1 de Apocalipse. Vejam, irmãos, o filho vem e toma, recebe do pai o livro e abre este livro.
Cristo havia dito quando aqui na terra, o dia e a hora ninguém sabe, somente meu Pai. Acreditem se quiserem. Agora Cristo sabe o dia que vem e vai revelar ao seu povo na terra, aos seus servos. Notem isso, amados irmãos. Tudo é aberto agora, o livro de Daniel é aberto, só que vejam o que acontece. Versículo 11 do capítulo 5. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, etc, etc, etc. No capítulo 10 agora, capítulo 10 de Apocalipse, prestem muita atenção nisso, irmãos. 10, 1. Vi outro anjo forte, prestem atenção. Vejam, irmãos, o Pai entrega para Cristo e Cristo entrega para o anjo. Capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, futuro, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notem a sequência. O Pai para o Filho para o anjo. E nós vamos ver exatamente isso agora. Capítulo 10. Vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna do fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Trovões, irmãos. O trovão é a voz do Pai, irmãos. A voz do Filho é voz como de muitas águas. A voz de trovão e a voz do Filho é voz como de trombeta também. Trovão é emitir as palavras do Pai. Os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões das suas vozes, preste atenção, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O que era isso? O que é que ele ia escrever e não escreveu? O que foi que João não foi permitido escrever? Vejam o que foi. Jurou, e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o Pai, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há. O quê? Que não haverá mais demora. Não haverá mais demora para quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Por isso que quando se abriu o livro de Daniel, começou a pregar-se a vinda de Cristo Jesus. Só que este tem um novo cumprimento. Vejam o que ia acontecer. Pessoas começaram a pregar a vinda de Cristo agora, porque estudaram o livro de Daniel, e ali está revelado. Irmãos, não é porque nós não entendemos que não está ali. Está. As mãos de Deus estão sobre o livro de Daniel ainda. Mas ele vai retirar, mas para mostrar especificamente este cumprimento. Por isso diz, bem-aventurado que espere, chega até 1335 dias. Daniel capítulo 12. Porque quem chegar a 1335 ouvirá a voz dos trovões relatando, ensinando, falando o dia e a hora da vinda de Cristo. Não é que se saiba hoje, mas se saberá, porque, como foi dito, aqueles que estiverem vigiando não serão tomados de surpresa. O dia do Senhor não virá como ladrão para aqueles que estão estudando. Por isso é dito aqui, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, o anjo da plenitude, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Foi anunciado para João e foi anunciado para Daniel. Porém, de Daniel foi dito sela, e de João foi dito sela, não escrevas. É a única coisa que ficará pendente, porque o próprio Pai falará quando isto acontecerá. Será refletido como ribombar de trovões, assim como quando o Pai diz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Os filhos de Deus, aqueles que realmente aceitaram a Cristo, entenderam a voz, mas para os outros foi apenas um trovão. Pensem nisso, amados irmãos, e vai se repetir a história. Quando Cristo vier e será dado isso ao seu povo, aos que chegarem a 1335, os 144 mil são os que vão chegar,
conforme Daniel 12, isso se cumprirá. O segredo de Deus é esse. 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Já houve um cumprimento, mas vai haver um novo cumprimento disso, irmãos. Essas pessoas, por isso falamos, busquem na internet e verão que foi em 1844 e não é um cumprimento adventista, irmãos. Várias pessoas no mundo todo começaram a estudar o livro de Daniel e começaram a pregar a vinda de Cristo, irmãos. Não se falava da vinda de Cristo antes desta época. Meados de 1833 até 1844, entendeu-se a profecia de uma porta aberta, entendeu-se que Cristo estava vindo e começou a pregar-se isso. Mas prestem atenção no que ia acontecer, meus amados irmãos. Versículo 8. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O livro de Daniel está aberto, irmãos. Se hoje entendemos o Apocalipse, se hoje entendemos Daniel, é porque temos buscado, temos recebido da mão deste anjo. E este anjo, irmãos, ele tem dado ao seu povo hoje, irmãos, o Apocalipse é revelado aos seus servos. Por isso insistimos tanto, meus amados irmãos, para que nós nos posicionemos como servos e recebamos do Senhor tudo aquilo que Ele quer nos dar. Agora vejam que ia acontecer e estava profetizado, meus amados. As pessoas pregaram a vinda de Cristo com amor, com ardor, mas o que ia acontecer? Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o. Come-o. Irmãos, o que foi que eles comeram? Eles comeram a palavra de Deus, eles buscaram, eles estudaram. Mas veja que já havia sido dito: ele vai ser amargo na tua boca, mas no teu ventre, mas na tua boca doce como mel. Irmãos, eles estudaram como nós estudamos e buscamos, e é gostoso, a profecia ela é doce na boca, mas ficaria amargo. Por quê, irmãos? Lembrem-se, amargo, amargo, amargo. No deserto, a igreja no deserto com Moisés, às portas da Canaã terrestre, encontra água. Água, 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 muita sede. E eles vêm para tomar, mas as águas eram amargas. Decepção. Os discípulos falavam de Cristo, estavam ali, inclusive Hosana, o filho de Davi, alegres, alegres. Cristo vai colocar o seu reino aqui. Cristo morre. O que era doce ficou amargo. Decepção. Este povo, doce como mel, pregou a vinda de Cristo com carinho, com amor, venderam o que tinha, lutaram, mas finalmente ficou amargo. Decepção. Houve um erro no cômputo da profecia que já era profético que tinha que acontecer. E por que tinha que ficar amargo isso? Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. Pregando, aquela era uma mensagem doce, mas comendo depois ficou amargo. Quando isso foi melhor mastigado, entendeu-se que havia um erro. E o que se diz, amados irmãos e irmãs, 11, ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, tinha que haver um despertar, teriam que as pessoas despertarem, mas haveria uma decepção, haveria uma falha na profecia que estava sobre o cuidado e o amor de Deus. Deus permitiu que isto ocorresse, assim como com Jonas. Jonas finalmente vai, a mensagem era: Jonas, você vai lá e vai falar que em 40 dias Nínive vai ser destruída. Jonas foi lá, falou, eles se arrependeram, não se destruiu. Jonas ficou bravo, por quê? E agora, Senhor? Eu vou ser visto como um falso profeta. Eu falei que ia destruir, o Senhor não destruiu. Está vendo? Por isso que eu não quis vir. Mas Deus tem seus meios e tem seus métodos, amados de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem que estar pronto para as decepções. E a fé, irmãos, não se agarra àquilo que eu quero que Deus faça por mim, mas sim a certeza de saber que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu decepciono, mesmo quando erro. Irmãos, por isso, não se assustem. Existe uma profecia rolando por aí de Apocalipse 17, que o povo de Deus, os servos de Deus estudaram, buscaram, irmãos, e houve uma pequena decepção já. Algo que foi colocado na profecia não ocorreu. Isso não quer dizer que a profecia não está correta. Existe um ponto que deve ser consertado e Deus vai consertá-la no tempo
dele, porque é ele quem conhece as profecias. Mas aqueles que, naquele então, simplesmente, quando houve a decepção, se afastaram, era aquele peneiramento que deveria acontecer, era a palha sendo retirada do meio do verdadeiro trigo, para que somente o trigo, somente Filadélfia pudesse levantar-se como a igreja. Agora, irmãos, nós podemos aceitar e podemos não aceitar. Voltando para Apocalipse 3, e com isso, hoje encerramos a parte. E vamos ter que ter paciência, porque esta é uma profecia que realmente nós vamos ter que estudar, cruzando vários textos, irmãos. E tem que ser assim, para que a gente deixe isso bem solidificado. Versículo 7 do capítulo 3 ainda. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amados, não se trata aqui, o que está sendo dito é verdadeiro. O que estamos ensinando aqui, irmãos, chamamos os anjos de Deus por testemunha, é verdadeiro. O que estamos tratando aqui é algo santo, irmãos, mais do que santo. Por quê? Porque adentra os portais do Santíssimo e de lá vem a luz de Deus para o seu povo. Se você não aceitar, para Deus, irmãos, não vai mudar. Ele vai continuar jogando luz àqueles que querem. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que escuta hoje, que um dia escutará isso, não discuta, joelho no chão. Pai, o que ouvi vem de tua parte, ajuda-me a entender, Pai. Eu quero entender, eu quero aceitar, eu quero a luz que vem do teu trono, eu quero entender este livro aberto de Daniel. Eu quero entender, ajuda-me, Pai, porque é um fato, irmãos, assim como Deus abriu uma porta, Ele também fechou outra. Aqueles que permanecerem no santo, aqueles que não acompanharam a Jesus, que estava no santo e foi para o Santíssimo, não podem receber luz hoje que vem do Santíssimo. Por isso o convite, irmãos. E por isso uma mensagem profunda, irmãos. Não vai mudar nada se não aceitar aquilo que Deus te dá hoje. Não vai. A mensagem continuará. Deus vai enviar ainda muita luz ao seu povo. Muita luz. Por quê? Numa época, irmãos, é isso mesmo, irmão Ricardo, né? Numa época em que Deus está percebendo a corrupção, o pecado, o engano, Deus está combatendo tudo isso, jogando luz diretamente do trono dele, diretamente do Santíssimo, preparando um povo que pela fé seguiu a Cristo. Por isso é dito, irmãos, e com isso encerramos esta primeira parte. Apocalipse, capítulo 14. Muita atenção, amados. Vejam, 14, mostrando esse povo. 14:1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro, novamente, linguagem do santuário, Cordeiro sobre o monte Sião, o monte da vitória, com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Os 144.000, irmãos. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Voz do Filho e voz do Pai, como falamos. Uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais do oceano. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados à terra. Somente este grupo que estuda, que busca. Este canto é o cântico da experiência que eles têm, irmãos. Pautada na luta, na vitória, na luta, na decepção, no estudo profundo das profecias. 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Amados irmãos e irmãs, não, mas a minha igreja é boa, não, mas o meu pastor é bom. Fora dela, meus irmãos. Não estão contaminados com igrejas, irmãos. É um grupo que de joelho no chão e fala diretamente com Deus. As igrejas não têm essas mensagens, meus amados. Não é possível que nós vamos continuar nos alimentando daquilo que não é pão. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Ah, bom, você está preocupado apenas com a sua salvação? Pode ser que você se salve, eu não entro nisso, só Deus julga. Mas não tem como não se contaminar nas igrejas hoje. São virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está no Santíssimo. Nós já vimos isso no capítulo 5. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. 5. E na sua boca não se achou engano. Não são enganados. Não adianta o pastor pregar bonito, não adianta o pastor falar com, entre aspas, poder. Eles detectam de onde vem o poder e eles veem. Eles são irrepreensíveis, irmãos. Eles não têm engano. Amados irmãos, eu espero de todo o meu coração, irmãos, que não questionem o mensageiro. O mensageiro é pecador, irmãos. Questionem a mensagem. Pela fé, tomem a mensagem e façam como os bereanos. Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses porque eles vão ver se as coisas são de fato assim. Irmãos, a mensagem é profunda, eu sei. É difícil, eu sei. Nós lidamos, são anos estudando e buscando, eu sei, não é fácil. Ela agride tudo aquilo que a gente já aprendeu. Mas, irmãos, uma coisa é fato. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É um fato, irmãos. Se as ovelhas de Cristo que ouvirem esta mensagem, saberão que é a voz de Cristo e não a voz de um homem. Saberão que é Deus falando ao seu povo. Saberão que é aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, que está lhes falando, através de um pobre pecador. Esta é a mensagem de Deus, é a mensagem que vai preparar o seu povo. Deus espera ansioso, Cristo espera ansioso que o seu povo finalmente, os seus servos finalmente entendam o chamado que ele faz. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esta mensagem nos levará, se aceita, a sermos de fato um, porque esta é a verdade presente. Esta é a mensagem que Cristo tem dito ao seu povo. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Este é o sustento no tempo certo, irmãos. Esta é a poderosa injeção que Deus tem para dar num mundo morto e corrupto pelo pecado. Esta é a mensagem de Deus para o seu povo hoje. Irmãos, nós somos convidados a ser Filadélfia, amor fraternal. Uma igreja que realmente não tem engano, uma igreja que Cristo não encontrou absolutamente nada de ruim. Amados, que Deus possa convencê-los dessa verdade é a minha, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmão Marcílio. Amém. Fala, Joana. Ei, Robson. Que mensagem, hein? Fala ao nosso coração e nos alimenta e é doce. Amém. Não sei se o Robson quer fazer uma participação, a Joana. Não. Tremenda mensagem, irmã. Lindo, 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 lindo. Marcílio. Oi, fala, Robson. Fica à vontade, irmão. Ô, meu querido. É tremenda a mensagem, né, de hoje. Eu só queria perguntar ao irmão Rogério se assim, esse período da igreja de Filadélfia ela culmina com aquele segundo advento no caso dos adventistas, lá do desapontamento, irmão Rogério. Acho que culmina com aquela época, não é? Irmão, não tenha dúvida. É que, de um modo geral, a igreja adventista como que apropriou-se disso. Por favor, amados irmãos, lembrem-se de uma coisa. Deus não chamou a igreja adventista. Entendam o seguinte, em 1844, Deus tirou gente da metodista, da batista, das várias igrejas, reuniu esse povo, como tem feito hoje, meu irmão Robson. Veja de onde o irmão veio, veja de onde veio o irmão André, veja de onde veio o irmão Renato, veja de onde vem a irmã Joana, veja de onde vem o Marcílio, veja de onde vem esses irmãos, a Cris, né, o Renato. Irmãos que têm vindo das igrejas, ouvindo um chamado indelével, e têm vindo.
Deus está tirando essas pessoas das igrejas para que elas não se contaminem mais. Pessoas que nunca ficaram satisfeitas com o pão que comiam. Sim, sempre tiveram o desejo de algo mais. Esse povo nasce, a partir de 1833, várias pessoas começam a estudar, mas esse movimento foi muito mais forte nos Estados Unidos, através de Miller e de outros. Mas esse povo não era a igreja adventista, irmãos. Depois, esse povo se reúne e gradativamente funda a igreja adventista, que nasce em 1863 como instituição. E esta igreja adventista do sétimo dia, quer queiram, quer não, eu sei que isso machuca muitos adventistas, mas nós não estamos aqui para defender igrejas, nós temos que defender a verdade que Deus nos tem dado. Esta igreja começa a se corromper e vira Laodiceia. A igreja hoje defende, e ela própria diz, não, o período é Laodiceia. Não, não é o período que é Laodiceia. Embora o período seja Laodiceia, todas as igrejas de hoje institucionais estão na condição laodiceana, mornas. E a igreja adventista também, incluindo. Só que o que não se sabe, ou o que não se quer saber, é que Cristo não encontrará uma igreja morna. A igreja precisa voltar a ser Filadélfia, que é o que ela era no seu primórdio em 1844, quando de fato havia um amor fraternal, amavam realmente a vinda de Cristo, venderam o que tinham tudo em comum. Esta é a verdadeira igreja que Cristo vai encontrar na sua terra. Então, existe um paralelo com a igreja adventista? Diria que existe um paralelo com o povo do advento, porque pessoas no mundo pregaram o advento de Cristo. Ok, meu irmão? Não sei se ajuda. Não, sim, irmão Rogério, é porque, na realidade, né, a gente vê sobre a própria vida da irmã Ellen White, ela pegou esses dois períodos, né, ela pega esse período de 1844, né, não da igreja adventista, porque não tinha igreja adventista, mas dos irmãos que esperavam pelo advento da volta do Senhor. Amém, o chamado povo do advento, mas não estavam restritos, né, não estavam restritos à igreja adventista como instituição, ok? Hoje mesmo, irmão, vê que nós não somos adventistas, né? Muitos irmãos aqui nunca fizeram parte da igreja adventista e têm recebido sim um chamado para ser servos de Deus. Isso é um fato categórico, irmãos. No Brasil inteiro pessoas e no mundo inteiro pessoas estão despertando para o fato de que têm sido sim contaminados pelas igrejas, né? Isaías, né, que a gente já falou aqui, né? 7 mulheres irão naquele tempo, né? Comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do que é nosso, então somente deixa-nos usar o teu nome. Comeremos do nosso próprio pão, pregando suas próprias doutrinas, nos vestiremos da nossa própria justiça, não queremos nada com a justiça de Cristo, que é oferecida, inclusive, na carta de a Laodiceia, né? Te vestirei de vestiduras brancas, e finalmente, né? Obviamente, só queremos usar o teu nome, né? Coloca-se na placa igreja cristã e, enfim, é só o que se quer falar. Aparência de cristianismo, quando na verdade as doutrinas são próprias e são, na sua grande maioria, babilônicas. Okay. Irmão Marcílio? Está pondo aí o texto de Isaías aí que o irmão comentou agora. Deixa eu colocar aqui. E apenas, irmão Marcílio, enquanto o irmão comenta, né, veja, irmão, que assim, não que deva, né, nos deixar tristes, mas vem aqueles que têm que vir. Agora, particularmente, os irmãos vejam que coisa interessante. Hoje você abre uma igreja e começa a fazer milagre, a teologia da prosperidade, em uma semana você tem muita gente, né? Hangouts como esse, onde todos concordamos que são a verdade de Deus para esse tempo, né, nós sempre temos poucas pessoas. Serão poucos os que finalmente farão parte, né, daquele grupo que Deus quer. Claro, nós sabemos que muitos serão agregados ainda, né, mas no final, mesmo assim, né, serão poucos, irmãos, porque a sacudidura vai lançar realmente muita gente fora ainda. Ok. Tem mais alguma colocação, Robson? Perfeito, irmão Marcílio. Era só tentei um paralelo aqui, mas o irmão Rogério ele matou a charada aí para mim. Ok. Tá ok. Será que irmão Marcílio, será que a irmã Joana arrisca falar alguma coisa hoje? Eu quero ouvir a voz dela, porque faz tempo que eu não falo com ela. Não, irmão, eu estou ouvindo. Vai, Joana. Do trabalho.
Então tá bem. Amém. Ok, vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse hangout e nós voltamos na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. O irmão ora, o irmão Rogério, ou Robson, não sei. Irmão Robson, irmã Joana, quem quiser orar, senão eu oro. Amém. Eu oro, irmão Rogério. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós primeiramente agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas repartindo dessas palavras maravilhosas que o Senhor colocou na boca do Teu servo. Senhor, que possamos aplicar verdadeiramente esse estudo nas nossas vidas e entender cada vez mais das Tuas profecias, Senhor. É o tempo que o Senhor está falando conosco e nós, como uma igreja, não uma igreja denominacional, mas uma igreja espalhada aos 4 cantos dessa terra, Senhor, aonde nós temos tido luz do Teu Espírito para entender as Tuas mensagens, que possamos cada vez mais, Senhor, lutar principalmente contra o pecado que tão de perto nos cercam, Senhor. Eu oro e peço uma bênção especial para todos os meus irmãos que aqui estão, que eu possa alcançar todos os seus familiares e concedendo uma excelente noite na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, deixe-me só, se o irmão Marcelo me permite. Irmãos, lembrem-se, tá? Se os irmãos realmente conseguem ver que esta é uma mensagem de Deus, por favor, façam a sua parte. Façam seus comentários logo abaixo aí, não aqui no chat, mas façam seus comentários logo abaixo, porque isso vai fazer com que outras pessoas sintam interesse também de aprender e possam receber. Lembre-se, meus amados irmãos e irmãs, de graça recebeste, de graça dai. Seu papel, penso, faça o seu comentário, colabore para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Tá bem, meus amados irmãos? Glorificado é o nome de Jesus. Amém. Bom, nós encerramos esse estudo aqui. Quarta-feira que vem nós estamos de volta aqui, se Deus quiser, para a segunda parte do estudo da quinta carta à Igreja de Filadélfia, do Apocalipse 3. Boa noite a todos, boa noite, irmão Rogério, obrigado, irmão, mais uma vez por estar conosco aqui, obrigado pela presença aí, Robson esteja quarta-feira com a gente, obrigado, Joana, até quarta-feira, boa noite. Boa noite a todos também, gratos pela paciência, irmão, sei que não é fácil a gente ficar aqui uma hora e pouco, né, ouvindo, mas que Deus possa recompensá-los grandemente. E lembrem-se, meus amados irmãos, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, eu não estou dizendo que sou profeta, digo apenas aqueles que recebem um profeta na qualidade de profeta, se recebem isso como a qualidade de profeta, como uma profecia verdadeira, recebem galardão de profeta. Que Deus possa dar a todos vocês este galardão. Oi, Rogério, só um minutinho, deixa eu falar algo. Orem, né, pela vida da Roseli. Ela tem 9 dias, ela fez uma cirurgia de retirada de vesícula, né, está se recuperando gradativamente, né, então orar para que o Senhor possa restaurar a plena saúde física dela, amém? Amém. Roseli, né, a sua esposa, né, Robson? Isso, a Roseli, irmão Rogério. Amém. Amém. Vamos orar, sim. Amém. Está aí, irmãos, não esqueçam de orar, tá? Lembrem-se, muito pode a oração de um justo, tá bom? Lembrem-se disso, amados. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Até quarta-feira que vem. Boa noite a todos os irmãos que estão na sala aí até agora conosco, os irmãos que posteriormente vão assistir esse hangout também gravado. Irmão Marcílio, me perdoe, apenas que eu me lembrei agora, tá? Na quarta-feira passada, irmãos, me perdoem, eu estava com uma dor de cabeça muito grande e acabou que eu não pude passar o estudo e nem consegui avisar o irmão Marcílio. Então, queiram me perdoar, tá? A falha não foi do Marcílio, foi uma falha minha, mas, enfim, né? Deus tem o tempo de todas as coisas também, tá bom, meus amados? Amém. Fica tranquilo, Rogério. Amém. Até quarta, irmãos. Boa noite a todos, bom descanso e até quarta-feira. Não esqueçam dos seus comentários finais. Deus seja com todos. Ok.